Olá, eu sou a Vitória Pacheco e hoje eu vou dar continuidade à nossa aula, seguindo no conteúdo de gametogênese feminina. Hoje nós vamos falar sobre o útero, o ciclo menstrual e métodos contraceptivos. Lembrando então, o óvulo ele é a célula sexual feminina, que vai ter sua origem no processo denominado oogênese, ainda na fase embrionária. Ele, no momento da ovulação, ele vai ser lançado na tuba uterina. E ao ser fecundado pelo espermatozoide, ele vai terminar seu desenvolvimento. Ao falar de gametogênese feminina, é importante a gente comentar que as oscilações em ciclos dos hormônios sexuais, elas vão acarretar mudanças no sistema reprodutor feminino, para que ele seja finalmente pronto para o transporte de gametas e para a fertilização. Nos seres primatas, isso vai ocasionar o que a gente pode chamar de ciclo menstrual. Então, seguindo aqui, o útero ele é um dos órgãos internos do sistema reprodutor feminino. Ele está localizado na cavidade pélvica, atrás da bexiga urinária e anteriormente ao reto. A porção inferior ela vai estar ligada com a vagina. O útero ele é um órgão muscular. Ele é formado por uma parede espessa com 3 camadas. O tamanho médio de um útero não gravídico é de 7,5 cm de comprimento e 5 cm de largura. Durante a gestação, vai ocorrer a expansão dele para que ele consiga acomodar o bebê durante os 9 meses. Então, a região do colo do útero, que é a parte mais baixa, ela possui uma estrutura diferenciada. Ela é formada por tecido conjuntivo denso. E o epitélio ele vai possuir glândulas mucosas, que vão ter um papel importante, tanto na ovulação como na gestação. Na ovulação, essa secreção ela vai auxiliar na locomoção do espermatozoide e na gravidez, por ser mais viscosa, ela vai dificultar a entrada de micro-organismos. O câncer nessa região do colo do útero ele é o terceiro mais comum entre as mulheres no Brasil. Para a detecção de alteração das células, é feito um exame chamado Papa Nicolau. A realização periódica desse exame ela vai permitir que o diagnóstico seja feito mais cedo, reduzindo assim, por consequência, a mortalidade por câncer de colo do útero. Esse exame ele também vai detectar infecção pelo HPV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Aqui nesta imagem nós podemos perceber a região do útero, com as trompas de Falópio, o ovário, o endométrio, aqui está o colo do útero e mais abaixo a vagina. Seguindo então, eu vou explicar sobre as 3 camadas do útero. O útero ele possui a camada externa, que também pode ser chamada de perimétrio, a camada média, que também pode ser chamada de miométrio, e a camada interna, que também pode ser chamada de endométrio. O perimétrio ele vai ser o revestimento do epitélio do útero, que está ligado à cavidade da pelve pelos ligamentos largos, na qual vão passar as artérias do útero. Já o miométrio ele é a camada média e é a camada mais espessa de todas. Ela é formada por uma musculatura lisa e por tecido conjuntivo, e ela vai aumentar bastante de tamanho durante a gravidez. Por fim, o endométrio, que é a camada mais interna, ele é formado por tecido epitelial e conjuntivo, e ele vai ser altamente vascularizado. 2 artérias vão irrigar essa última camada, que vai fazer o revestimento da cavidade do útero. É o endométrio que vai sofrer as alterações do ciclo menstrual. Aqui nessa imagem nós temos um corte histológico de útero, na qual aparecem a região do miométrio e a região do endométrio. Agora eu vou explicar o ciclo menstrual. O ciclo menstrual ele tem uma duração média de 28 dias e vai possuir 3 fases: a fase menstrual, a fase proliferativa e a fase secretora. Esse esquema do ciclo menstrual ele vai mostrar as alterações no ovário por causa do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante. Também vão ocorrer alterações no endométrio do útero por causa do estrógeno e da progesterona.
O ciclo ele vai ter seu início na fase menstrual, no primeiro dia da menstruação, na qual vai ocorrer a descamação da camada basal do endométrio, com um pouco também de perda de sangue. Essa primeira fase ela pode durar de 4 a 6 dias. Na fase proliferativa, o hormônio folículo estimulante ele vai possibilitar o desenvolvimento dos folículos antrais para que eles secretem estrógeno, que vai promover o desenvolvimento das glândulas do endométrio, fazendo com que ele fique mais espesso. Essas glândulas elas vão fornecer para o embrião um meio para o seu desenvolvimento até a sua implantação. Visto que o estrógeno e a inibina B vão exercer um feedback negativo, o hormônio folículo estimulante ele vai diminuir. Porém, o estrógeno sendo secretado continuamente, ele vai causar um pico de hormônio luteinizante e, por consequência, a ovulação. Essa segunda fase ela vai durar até o primeiro dia após a ovulação. Por fim, nós temos a fase secretora. Nela, vai ocorrer a formação do corpo lúteo. Vão ser produzidos progesterona, estrógeno e inibina A por influência do hormônio luteinizante. Assim, as glândulas do útero, por causa da progesterona, elas vão secretar glicogênio e glicoproteínas e vão ficar dilatadas. Esse aumento delas, juntamente com o edema no tecido conjuntivo, vão deixar o endométrio com espessura de 5 milímetros. Aqui, nessa imagem de microscopia, nós podemos perceber na fase menstrual a ausência do epitélio superficial e de parte do tecido conjuntivo devido à descamação do endométrio. Aqui, nessa imagem da fase proliferativa, nós podemos perceber as glândulas endometriais de trajeto reto. E aqui, nessa imagem de fase secretora, nós podemos perceber as glândulas endometriais tortuosas. Seguindo com o ciclo menstrual, o embrião ele vai adentrar na cavidade do útero entre o 4º e o 9º dia após a ovulação. Em um ciclo de 28 dias, o endométrio vai estar receptivo ao embrião do 20º ao 24º dia. Caso não aconteça a fertilização, o corpo lúteo ou corpo amarelo, como mostra aqui, que foi formado na fase secretora, ele vai durar em média 14 dias e se degradar, pois não há gonadotrofina coriônica humana sendo produzida para sustentá-lo. Além disso, com a progesterona em queda, vai ocorrer a constrição das artérias e do miométrio. Isso vai provocar a descamação do endométrio e a fase menstrual vai ter seu início novamente. A variação da duração do ciclo menstrual, em média, é de 28 dias, mas ela pode durar mais dias. Isso se dá pela extensão da fase proliferativa, pois o intervalo da ovulação e da próxima menstruação é de 14 dias. Em média, nas mulheres, aos 50 anos, vai ocorrer a menopausa. Na menopausa, os ovários eles vão parar de produzir estrógeno e progesterona. As menstruações vão cessar e a mulher para de ovular. Dentro desse período da menopausa, a mulher pode ter vários desconfortos, como ondas de calor, dor de cabeça, tonturas, vertigens, entre outros. Continuando com a nossa aula, agora eu vou falar um pouco sobre o corpo lúteo e o corpo albicans. Como eu já falei na aula anterior, o corpo lúteo ele é formado após a ovulação. A união da camada granulosa e da teca, que se transformaram em células luteínicas, vai formar ele. Ele é uma glândula endócrina estimulada pelo LH e pelo FSH e vai permanecer ativo até o 4º mês da gestação. Aqui nessa imagem nós temos um ovário de camundonga no 18º dia de gestação. Os corpos lúteos eles exibem uma cor avermelhada por causa da irrigação sanguínea abundante. Já o corpo albicans, ele é a cicatriz do tecido fibroso que aparece na superfície do ovário, como consequência da degeneração do corpo lúteo. Aqui nessa imagem temos um ovário de camundonga com o corpo albicans. Para finalizar nossa aula, eu vou falar dos métodos contraceptivos. Eles são métodos utilizados por pessoas que têm vida sexual ativa e querem evitar a gravidez. Hoje eu vou falar dos métodos contraceptivos de barreira, os métodos contraceptivos naturais
E os métodos hormonais. Os métodos contraceptivos de barreira, eles evitam a passagem do sêmen e também as infecções sexualmente transmissíveis. Os mais comuns são as camisinhas. Elas podem ser tanto femininas como masculinas. A camisinha feminina, ela é feita de poliuretano e ela é colocada no interior da vagina. Ela possui 2 anéis, sendo um móvel que vai servir como um guia para a colocação no fundo da vagina e o outro ele é aberto e vai cobrir a vulva. Ela não deve ser usada ao mesmo tempo que a masculina, porque o atrito pode provocar o rompimento. E ela pode também ser colocada até 8 horas antes do início da relação, diferentemente da camisinha masculina. A camisinha masculina ela é feita de látex e ela deve ser colocada no pênis, para revestir ele. Ela vai impedir o contato direto do pênis com a vagina, com o ânus ou com a boca, evitando a transmissão de STs e a passagem do espermatozoide. Ela deve ser colocada com o pênis ereto antes da relação. Quando usadas corretamente, elas vão apresentar uma eficácia de 95%. Então, o diafragma é outro método de barreira que também pode ser utilizado. Ele é um anel flexível com uma borracha ao redor que vai impedir a entrada dos espermatozoides no útero. A mulher deve procurar o ginecologista para saber qual tamanho vai se adequar melhor a ela. Para que ele seja eficaz, ele deve ser colocado 30 minutos antes da relação e removido após 12 horas da relação. A chance de falha é de 10% e o uso junto com o espermicida é recomendado. Pode ser utilizado o mesmo diafragma por até 3 anos. Agora vamos falar de métodos naturais. Os métodos naturais exigem que a mulher saiba identificar o período fértil, sabendo das modificações da sua fisiologia durante o ciclo. Hoje eu vou falar do método da tabelinha. Ele é um método contraceptivo comportamental, que tem sua base em cálculos para a mulher saber qual será seu período fértil. Esse método pode acarretar muitas falhas, ainda mais se o ciclo for desregulado. O período fértil ele é calculado subtraindo 10 dias ao número de dias do ciclo mais longo e 20 dias ao número de dias do ciclo mais curto. Nesse período, deve ser associado o uso de um método de barreira. Agora eu vou explicar os métodos de contracepção hormonais, primeiro começando com a pílula anticoncepcional. Ela é um comprimido que contém os hormônios estrogênio e progesterona sintéticos para impedir o amadurecimento e a saída do óvulo do ovário. A pílula também vai alterar o muco cervical para que ele fique menos receptivo ao espermatozoide. Esse é um método considerado muito eficaz, com apenas 0,1% de risco de falha. Porém, a pílula deve ser tomada todos os dias, mesmo se não tiver regulação sexual no dia. Pode ou não ocorrer uma pausa de 7 dias. Outro método hormonal é a injeção. Ela possui na fórmula progesterona, com uma dose de longa duração. Pode ser feita mensalmente ou trimestralmente e possui o mesmo mecanismo de ação da pílula. A sua eficácia é alta, variando de 0,1% a 0,6% de falha na injeção mensal e 0,3% na injeção trimestral. Existe também um dispositivo intrauterino hormonal. Ele é um dispositivo em formato de haste que possui o hormônio progesterona. A progesterona ela vai ser liberada diretamente no útero em doses mais baixas, o que vai deixar o endométrio mais fino. O DIU hormonal ele também vai espessar o muco cervical, dificultando assim a entrada do espermatozoide. A taxa de falha dele é muito baixa, em torno de 0,2%. Ele deve ser trocado a cada 5 anos. Para finalizar, eu vou falar do DIU de cobre. O DIU de cobre ele não utiliza hormônio, não possui hormônio na sua composição. Ele vai liberar pequenas quantidades de cobre no útero. Por consequência, vai alterar o endométrio e vai gerar uma reação inflamatória local, de forma que o espermatozoide ele não vai conseguir sobreviver ali. A sua taxa de falha é menor que 1% e deve ser trocado a cada 10 anos. Bem, por hoje era isso. Obrigada por assistirem até aqui e até a próxima aula.